segredos espirituais. Segredos espirituais. Não sei se vai dar tempo aí de a gente concluir essa mensagem pela manhã, mas se não der, a gente conclui à noite, né? E nós, na verdade, essa mensagem foi uma mensagem que eu tive num congresso com o Dr. Myles Munroe, e ao ouvir essa mensagem, eu falei: meu Deus, precisa passar isso para a igreja na íntegra, precisamos transmitir isso para a igreja na íntegra, porque realmente foi uma revelação tremenda, uma revelação profunda do Myles Munroe, que Deus tem dado à vida dele, ao ministério dele, e não sei aí como nós vamos conseguir passar tudo. Na verdade, essa palavra dessa manhã não é nem uma mensagem, é mais um estudo acerca aí de segredos espirituais, um estudo acerca de alguns princípios que muitas vezes nós não entendemos, alguns princípios que muitas vezes nós ficamos chocados. Então eu gostaria a sua atenção, gostaria que você abrisse o seu coração, que você prestasse muita atenção em cada detalhe, porque realmente essa mensagem começa, mas não termina, porque a partir do momento que você tem o entendimento dessa revelação, você vai começar a ver todos os prismas bíblicos de uma forma diferenciada e todas as situações que você tem passado de uma maneira diferente. Primeira pergunta que eu deixei na semana passada: qual o propósito da oração? Por que oramos? Qual o propósito e qual o poder da oração? Até onde realmente a nossa oração funciona? Se olharmos para o mundo de modo geral, nós vamos ver que todas as religiões oram. Aliás, se o crente não sabe, não consegue orar, ele precisa começar a aprender com algumas outras religiões que oram muito mais até do que os crentes. Por exemplo, os muçulmanos, eles têm horários estabelecidos e têm uma disciplina e uma regra absoluta em oração. Os budistas oram, os hindus oram, os espíritas oram, até mesmo as macumbeiras oram, e os cristãos também devem orar. Então, meu amado, nós temos que entender que oração não é uma coisa única nossa de cristãos. Oração não é somente pertencente à classe do cristianismo. Todo e qualquer segmento ora. Agora o problema é a quem ora e como ora. A oração ela é praticada por todas as religiões da terra, mas a pergunta é: por que é que você deve orar a Deus? A menor de todas as reuniões de todas as igrejas se chama reunião de oração. As pessoas vêm ao culto de domingo, mas elas não vão a uma reunião de oração. As pessoas vão a musicais, vão a peças, vão a apresentações, mas normalmente não vão a reunião de oração. As pessoas vão a cruzadas evangelísticas, vão a reavivamentos, a campanhas de prosperidade, mas dificilmente vão a reunião de oração. As pessoas vão a estudos bíblicos, mas não vão à reunião de oração. Por que que a reunião de oração é a menor reunião das igrejas? Por que que as pessoas muitas vezes não se importam muito em orar ou não passam muito tempo em oração? Bom, uma das primeiras respostas que a gente pode dizer é porque as pessoas não recebem as respostas que almejam, porque as pessoas não alcançam a expectativa que tinham. A resposta das suas orações, ou seja, a falta delas, faz ficar frustrado, decepcionado, e muitas vezes as pessoas não vão. O espírito humano se rebela contra o fracasso, contra a falta de resposta, e nós sempre fugimos da onde fracassamos, sempre fugimos da área que nós não temos êxito. Por que oramos sempre e nem sempre temos o resultado através daquilo que oramos? Interessante que nós gastamos tempo em cantar, e então cantamos porque nós gostamos de ver as pessoas muitas vezes nos ouvindo. As pessoas gostam de testemunhos, e muitos então testemunham porque gostam de contar os feitos. As pessoas gostam muitas vezes de pregar, e as pessoas respondem, interagem na mensagem, e muitas vezes nós não oramos. E o mesmo Jesus disse: a atividade mais importante dos seus discípulos tem que ser a oração.
O fato é, de acordo com Jesus, o templo de Deus, a casa de Deus, ela nunca deve ser chamada de centro de louvor, centro de adoração. O próprio Jesus, ele não disse que isso seria chamado de centro de pregações, mensagens ou oratória. O próprio Jesus nos disse que a minha casa será chamada casa de oração, não casa de musicais, nem casa de avivamentos ou reavivamentos, mas a minha casa será chamada casa de oração. E por que não oramos? Ele disse: a razão pela qual nós viemos aqui não é para cantar, não é para pregar, não é para se expressar, mas a razão pela qual nós nos reunimos é para orarmos. A razão pela qual nós nos reunimos é para falarmos com Deus e deixarmos Deus falar conosco. E por que então nós não oramos? Agora fica uma outra pergunta: por que a oração é a prioridade de Deus? Você tem que ouvir essa verdade cuidadosamente para você não interpretar de forma errada, porque o que você está para ouvir pode mudar a tua vida para sempre. Por que é que devemos orar e o que é a verdadeira oração? Vamos colocar aqui alguns pontos. Primeiro deles, se Deus é soberano, por que é que nós devemos orar? Se Deus é soberano, isso quer dizer que Ele tem todo o poder para fazer qualquer coisa que Ele queira, em qualquer hora, a despeito de a igreja orar ou não orar, Ele é soberano. Então por que orar? Uma segunda pergunta: será que a nossa oração influencia a Deus? Será que a nossa oração vai interferir na resposta de Deus? Meu irmão, se a nossa oração influenciar a Deus e mudar a Deus, então Deus não é soberano. Então não vou orar mais. Não. Se a nossa oração influencia a Deus, então Ele pode ser manipulado? Não, de maneira nenhuma. Se Deus tem todo o poder, por que é que Ele precisa que a gente ore? Se Deus pode resolver todos os problemas da terra, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o onipotente, onipresente, onisciente, soberano, eterno, justo, Criador, meu amado, por que Ele espera que você peça a Ele, que você ore a Ele, se é Ele que tem todo o poder, é Ele que é soberano, é Ele que é onipotente? Por que Deus não faz alguma coisa com a situação do mundo que está acontecendo? Por que precisamos orar? São perguntas importantes. Agora, interessante, nós vamos ver hoje, ou vamos começar a ver hoje, por que precisamos orar e qual é o verdadeiro sentido, qual é a verdadeira motivação, qual é a verdadeira razão da oração. Nós vamos ver hoje que Deus precisa que você ore. Parece estranho, como eu coloquei no boletim, quando eu coloco que Deus precisa de você, é uma declaração que soa um pouco estranho, mas é uma verdade. Quando dizemos que Deus precisa que você ore, parece um pouco estranho. Deus precisa de alguma coisa? Como assim? Por que a oração é a atividade mais importante do mundo? Um grande líder religioso, certa vez, fez uma declaração de uma grande verdade. Parece que o homem sem Deus nada pode fazer, mas sem o homem, Deus não vai fazer nada. Sem o homem, Deus não vai fazer nada. Por que é que Deus precisa de você? Por que Deus precisa que você ore? Por que Deus quer que você ore para que as coisas aconteçam na terra? Vamos às respostas. O que você vai ler, se você entender, pode mudar a sua vida. Por que Deus precisa que nós oremos? Nós vamos encontrar a resposta no livro dos princípios, no livro dos começos. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 1. A oração foi criada junto com a recriação da terra. A oração foi criada em Gênesis capítulo 1.
Vamos entender alguns pontos aqui. Primeiro, Deus criou os céus e a terra, e Deus fez a terra muito bonita. Ele colocou tudo na terra para sustentar a vida. Interessante que toda a provisão para o homem, Deus criou antes de criar o homem. E Deus nos criou, meu amado, depois que toda a provisão estava pronta. Quando Deus determinou, Deus estabeleceu algo, Deus estabeleceu uma lei, Deus terminou, tudo estava pronto. E aí vem o versículo 26: e disse Deus. O que Deus disse? O que Deus fez? Falou. E disse Deus. O que Deus disse? Façamos o homem na nossa própria imagem e na nossa própria semelhança. Dá um parênteses aqui. A palavra homem é uma palavra hebraica que no original significa ish. Façamos o ish à nossa imagem, conforme a nossa própria semelhança. O nome que Deus deu a este ser, o nome que Deus deu a este espírito. O homem é um espírito vivo. Deus criou um ser espiritual. O que você tem que entender na criação é: nós somos um espírito que possuímos uma alma e moramos num corpo, mas nós somos um espírito. Então, como Deus criou o homem? Deus criou o homem, meu irmão, tirando um pedaço do seu próprio espírito e colocando na terra. Ou seja, você é um espírito que possui uma alma e que mora num corpo. Deus tirou um pedaço de si próprio e chamou a esse pedaço Ish. Chamou a esse pedaço homem. Primeiro ponto que você tem que entender: como seres humanos, nós somos em primeiro lugar um ser espiritual. O homem não tem um espírito, o homem é um espírito. Nós somos um espírito que possuímos, que temos uma alma e que moramos no corpo. E a palavra homem, na verdade no original significa ish. E ish no original significa plural de uma espécie. Plural, ou seja, toda espécie de raça humana se chama ish, homem e mulher. Por isso que todos somos chamados de homens. Agora Deus disse: eu vou fazer uma criatura que seja a minha imagem e a minha semelhança. Façamos o homem conforme, igual à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Até aí não tem problema nenhum. Imagem significa natureza. Imagem significa característica deste homem. Façamos, ou seja, ele coloca a sua mão como agente, uma espécie espiritual, a nossa própria natureza, a nossa própria característica. Meu amado e minha amada, você é como Deus, você é a imagem e a semelhança de Deus, você é a única criatura existente na terra, no universo, a única criatura existente que tem a imagem e semelhança de Deus. Nenhuma outra criação de Deus tem a imagem e semelhança. Meu irmão, nenhum anjo tem a imagem e semelhança de Deus. Miguel, o líder do príncipe dos exércitos angelicais, ele não tem a imagem e nem a semelhança de Deus. Gabriel, ele não tem a imagem e nem a semelhança de Deus. Lúcifer, ele não tem a imagem e nem a semelhança de Deus. Mas o homem, o ser humano, ele tem a imagem e a semelhança de Deus. Você é a única criatura criada por Deus que tem a mesma imagem e a mesma semelhança, ou seja, você é como Deus. É por isso justamente que a Bíblia diz que você não deve adorar aos anjos, que você não deve adorar as criaturas, que você não deve adorar, meu amado, as coisas criadas por Deus. Por quê? Porque você está acima dos anjos, eles são teus servos, eles estão conservos dos santos que hão de herdar a salvação. E Deus disse
Filho, ao Espírito, façamos o homem, façamos façamos a nossa imagem, a nossa própria imagem, a nossa própria natureza, a nossa própria característica, e que eles sejam como nós, a nossa semelhança. Que eles funcionem como nós. Só que aí Deus fez a declaração mais perigosa até os dias de hoje. Então Deus disse, essa é a pior e mais difícil declaração, mais importante declaração: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Que eles tenham domínio. O poder está justamente aqui, mas o problema também está justamente aqui. Deus deu a este homem domínio sobre os peixes do mar, domínio sobre as aves dos céus, domínio sobre o gado, domínio sobre toda a terra. Domínio sobre toda a terra. Sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Meu amado, a pior declaração, ou a declaração mais perigosa que Deus já fez em todo o tempo da história, é que este homem tenha domínio. Que eles tenham domínio, domínio sobre os peixes do mar, domínio sobre as aves dos céus, domínio sobre o gado no campo, que eles tenham domínio sobre toda a terra, ou seja, permita que eles. Vamos entender aqui alguma coisa acerca do original? Quando ele está criando, ele se envolve, façamos. Mas depois de criar, ele coloca a responsabilidade ao homem. Domine eles. Aqui está todo o segredo de uma vida espiritual. Duas palavras mais perigosas das declarações que Deus fez até hoje: permita que eles tenham domínio. Quando Deus estava te criando, Ele fala, façamos nós. Mas quando Ele estava te liberando, Ele disse, permita que eles. Deu para entender até aqui? Tem uns que ficaram quietos. Primeiro Deus disse, façamos. Nós criamos, nos envolvemos. Vamos criar um ser à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas quando veio para o teu desígnio, para dominar a terra, então Deus disse, permita que eles. Façamos nós, significa que Deus estava envolvido. Mas quando Deus disse, permita que eles, significa que Deus não estava mais envolvido. Ou seja, Deus colocou ao homem uma coisa chamada livre-arbítrio. Permita que eles têm livre-arbítrio, eles podem fazer, eles têm domínio. Quando Deus deu domínio ao homem sobre a terra, Ele não incluiu a si próprio. Irmão, se nós entendermos isso pode mudar toda a tua vida daqui para frente. Permita eles tenham domínio sobre a terra. É a declaração mais perigosa que Deus já fez. O que Deus estava fazendo? A grande verdade é que quando Ele fez, Ele estava envolvido, façamos, mas quando Ele outorga poder, domínio e autoridade, meu irmão, Deus estava saindo da equação. Era muito bom se Deus tivesse dito, façamos o homem e que nós tenhamos domínio sobre a terra, mas Deus não disse isso. Deus disse, permita que eles, permita que os homens, permita que tenha domínio sobre a terra. Agora, uma outra coisa que nós temos que entender é que quando Deus fala, o que Ele fala se torna lei.
Você pode repetir isso comigo? Quando Deus fala... Não, repita com convicção. Quando Deus fala, o que Ele fala se torna lei. Ele falou, Ele não muda. Ele falou, Ele próprio se submete ao que Ele falou. Quando Ele fala, meu irmão, Ele próprio vai se submeter à palavra que Ele disse. Quando Deus fala, o que Ele fala se torna lei. O salmista declara que ele colocou a palavra acima dele mesmo, ou seja, a palavra de Deus está sobre Deus. O que isso significa? Que Deus nunca vai violar a sua palavra. Deus nunca vai quebrar as suas leis. O livro de Salmos diversas vezes nos diz: eu tenho colocado a minha palavra acima do meu nome. Eu tenho colocado a minha palavra superior ao meu nome. Agora, interessante, meu amado, que a palavra no hebraico, ela significa ser. A palavra nome no hebraico, ela significa ser. Ou seja, em hebraico, o nome de uma coisa é a própria coisa. Então, quando você vê um nome em hebraico, ele já é a própria coisa. Quando você vê um nome em hebraico, já define o que ele quer dizer. Quando Deus disse: eu coloquei a minha palavra acima do meu nome, Ele está dizendo: quando eu falo, eu próprio tenho que me submeter à minha palavra, porque a minha palavra vai prevalecer. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra vai prevalecer. Meu amado e minha amada, é como Deus dizendo: eu sou Deus, onipotente, onisciente, onipresente, soberano, eterno, justo, mas eu próprio vou obedecer e vou me submeter à minha própria palavra. É por isso que Deus não fala muito, porque quando Ele fala, a sua palavra se torna lei, até mesmo para Ele próprio. Uma vez Moisés perguntou a Deus: qual é o teu nome? Deus ficou perplexo com aquela pergunta e Deus disse: meu nome é o que eu sou, é o que eu sou. O que eu sou é o que sou. Esse é o meu nome. Foi uma resposta perfeita, principalmente para a cultura hebraica. Por quê, meu amado? Porque a língua no original da Bíblia, o hebraico, o nome de algo é a própria coisa. Ou seja, Deus estava dizendo a Moisés, Moisés estava questionando, perguntando a Deus: como tu descreves quem tu és? E Deus estava respondendo: eu sou o que você quer que eu seja. Eu sou o que você necessita que eu seja. O que eu sou depende daquilo que você necessita naquela hora. É por isso, meu amado, que em todas as páginas da Bíblia o nome de Deus muda. Por quê? Porque Ele é o Todo-Poderoso. Então Moisés começou a escrever o nome de Deus e Moisés começou a colocar Jeová, pontinhos. Porque nesse espaço em branco você vai preencher com aquilo que necessite que eu seja. Você preenche o branco por quê? Porque ele se torna aquilo que você precisa naquela hora. Por exemplo, se você está enfermo, então o nome dele muda para Jeová Rafá. Eu sou a cura para você. Eu sou o Deus que te sara de todas as enfermidades. Se você não tem paz, então o nome dele muda para Jeová Shalom, o Deus que é a paz, o Deus que te dá a paz. Se você está passando por uma dificuldade financeira, então o nome dele muda para Jeová Jireh, o Senhor que provê, o Senhor que supre todas as tuas necessidades. Meu amado e minha amada, o que você precisa, o nome dele muda para você, e ele vai se tornar a resposta, a provisão, o suprimento daquilo que você precisa.
Deus não cura, Ele é a própria cura, Jeová Rafá. Deus não dá paz, Ele é a própria paz, Jeová Shalom. E o Deus Jeová se tornou carne há 2000 anos atrás e veio à terra. O seu corpo era chamado Jesus. O físico, o seu corpo se tornou Yeshua. Ou seja, Yeshua no original significa Salvador. Por quê? Porque o homem estava perdido, então o homem precisava de salvação. E como o homem necessitava de salvação, então ele veio em carne e sangue para ser o Salvador. Isso é, ele é a salvação. Então, meu amado, ele se tornou a salvação. Só que dentro de Jesus estava o Deus Todo-Poderoso, Deus eterno, Deus soberano, onipotente, onipresente, onisciente. Por quê? Porque o Yeshua é salvador para todo aquele que necessita de salvação. É por isso que Jesus tinha um problema para explicar o seu nome para os líderes religiosos da época. Por exemplo, um dia Jesus disse a eles: eu sou a luz do mundo. No dia seguinte, ele muda o nome e ele diz: eu sou o caminho. Um outro dia ele muda o nome e ele diz: eu sou a ressurreição. Outro dia ele muda o nome e ele diz: eu sou o bom pastor. Outro dia ele diz: eu sou a vida. Outro dia ele diz: eu sou o autor da vida, o verbo que se fez carne. E o povo dizia a ele: quem é você? Nos diga claramente. E ele está dizendo: eu estou falando em todo o tempo que eu sou. Se você está com sede, eu sou a água da vida. Se você está na escuridão e está em trevas, eu sou a luz. Se você é um pecador, eu sou o Salvador. Se você está morto, eu sou a ressurreição e a vida. Quem você quer que ele seja para você hoje? Deus diz: eu tenho colocado a minha palavra acima de mim próprio. A minha palavra está acima do meu próprio nome. Meu irmão, isso é muito importante. Quando Deus fala, a sua palavra se torna lei para Ele mesmo. Então, quando Deus disse a Adão, quando Deus disse ao Ish, quando Deus disse ao homem que vocês tenham domínio sobre toda a terra. Sabe qual é o perigo disso? Isso se tornou uma lei. Com quem Deus estava falando? Ele estava falando com o ser humano, mas ele estava dizendo ao homem: permita a eles terem domínio sobre toda a terra. Domínio significa autoridade, domínio significa poder, domínio significa governo, domínio significa reino, domínio significa direito legal. Permita a eles, não nós, Pai, Filho e Espírito Santo, mas permita a eles, humanos, terem domínio sobre a terra. Meu irmão, Deus estava outorgando ao homem o poder de domínio, que os homens, que os seres humanos tenham domínio sobre a terra. Não nós, mas eles. Você, humano,
é identificado depois na palavra de Jesus, quando ele diz: eu vos dou, eu vos devolvo, eu vos entrego de volta poder, domínio e autoridade. Todo domínio, todo poder me foi dado, mas eu entrego a vocês de novo, igreja do Senhor Jesus Cristo. Somos nós que temos domínio sobre a terra. Você, humano, Deus te deu domínio, Deus te deu autoridade, Deus te deu poder, dunamis, sobre a terra. Agora só tem um problema: o que é humano? O humano é um mistério. O humano é um espírito em um corpo sujo de terra. O humano é um espírito em uma casa feita do pó da terra. O seu corpo é 100% pó. E você é 100% espírito. Você é um espírito que possui uma alma e que mora em um corpo. Então o humano, ele é um espírito. E Deus diz: permita que eles tenham domínio, e isso se tornou uma lei. Agora presta atenção, meu amado, aqui está a lei. Preste atenção nisso. Qualquer espírito na terra sem um corpo é ilegal na terra. Vou repetir. Qualquer espírito sem um corpo é ilegal. Quando Lúcifer foi lançado dos céus como juiz de Deus sobre a terra, ele perdeu o seu corpo. E até hoje ele está procurando corpos na terra. Qualquer espírito na terra sem um corpo não tem direito legal para ter poder, atuação na terra. Porque Deus fez uma lei: permita eles, humano, terem domínio sobre a terra. Meu irmão, espírito com um corpo domina sobre a terra. Então qualquer espírito sem um corpo é ilegal no planeta Terra. Isso foi uma lei criada por Deus em Gênesis 1. Você não pode entender a Bíblia como um todo se você não entender esse princípio de Deus, essa lei de Deus. Como era maravilhoso se Deus tivesse dito: nós vamos ter domínio sobre a terra. Por quê? Porque Deus estaria incluindo a si próprio, mas Deus não fez assim. Deus disse que eles, que os homens, que os tenham domínio sobre a terra, que os dominem sobre a terra. Abra sua Bíblia comigo em Salmos 115, abra sua Bíblia comigo em Salmos 115. Você está entendendo até aqui? Salmo 115, verso 15. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Olha que coisa tremenda, 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Os céus, ele tem domínio, ele tem poder, ele tem autoridade. Por isso que lá não entra pecado, porque os céus são os céus do Senhor. Deus não criou a terra para o diabo, o inferno que foi criado para o diabo. O homem não foi criado para ir para o inferno. Quando o homem rejeita Yeshua, quando o homem rejeita a salvação, ele vai ter morada junto com Satanás, junto com Lúcifer, e ele vai viver a eternidade com Lúcifer, e Lúcifer vai ter o domínio sobre o inferno, debaixo do domínio de Deus. Mas, meu amado, a terra Deus deu aos homens, a terra Deus deu a a terra Deus deu ao ser humano. Então quem tem poder sobre a terra é o ser humano, quem tem domínio sobre a terra é o ser humano. Mas há uma batalha
batalha espiritual do espírito contra a carne, da carne contra o espírito. Há uma guerra espiritual. Por quê? Porque, meu amado, os espíritos, tanto divinos quanto malignos, o Espírito Santo de Deus e também o diabo, só pode ter atuação se um Ishi der permissão para ele. Vocês não entenderam? Deus quer fazer milagre, mas Ele precisa de um humano. Deus quer operar grandes coisas, grandes maravilhas, mas Ele precisa de um Ishi. Porque por mais que Ele seja onipotente, onisciente, onipresente, todo-poderoso, Ele não tem domínio sobre a terra, porque Ele não quebra seus princípios, mesmo sendo onipotente, onisciente, onipresente, eterno, soberano, criador, justo. Ele próprio se submete à sua palavra, e Ele só pode agir se a igreja der lugar a Ele. Ele só pode agir se o humano der vazão ao Espírito Santo de Deus, para que possa atuar, para que possa fazer. Meu irmão e minha irmã, nós temos que entender que Deus quer mudar a história do mundo, mas Ele só pode mudar a história do mundo se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Então Ele é todo poderoso? Sim, Ele é. Mas onde estão os Ishi para Ele usar? E a tristeza é que o Ishi, o ser humano, tem dado mais vazão a Satanás do que a Deus. E por isso que a gente vê, meu amado, o império das trevas aumentando, proliferando. É por isso que a gente vê o império das trevas tomando domínio, porque Satanás se apossa, Satanás se apropria do Ishi. Porque se não for pelo Ishi, ele não pode usar, ele não pode fazer. O diabo só pode atuar se alguém der legalidade para ele. Mas Deus não tem todo o domínio? Tem. Mas a terra Ele deu aos homens. Você, como tendo domínio sobre a terra, em o nome de Jesus, você pode expulsar todo intruso, todo espírito maligno que não tem domínio, não tem poder, não tem autoridade nessa terra. Em o nome de Jesus você pode dizer: sai! O homem que tem domínio sobre a terra, porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu Ele aos homens. Território que nós estamos vivendo, esse território, meu amado, é nosso. Os céus é o território de Deus, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Que você seja abençoado pelo Senhor, o Criador dos céus e da terra. Os altos céus é território dele, mas a terra Ele deu, Ele entregou. Isso é território dos homens. Meu irmão, Deus criou uma lei que diz: somente o ser humano, somente o Ishi é que tem autoridade legal na terra. Somente o Ishi é que pode expandir, é que pode atuar na terra. Então, meu amado e minha amada, o que você tem que entender neste dia é: qualquer espírito sem um corpo físico, sem um corpo humano, é ilegal na terra. E quando Deus estabeleceu essa lei, Ele incluiu a si próprio. É uma lei e Ele não quebra a sua lei. O salmista declara uma grande verdade de Deus: não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu da minha boca. Agora começa a olhar com outro prisma. Vocês já notaram que quando você começa a ler as histórias bíblicas,
Quando Deus quer fazer alguma coisa na terra, Ele encontra um ser humano para ajudá-lo. Por quê? É o humano que tem o direito legal sobre o território terra. É o humano que tem poder legal para liberar as coisas na terra. É o humano que tem a licença para fazer negócios na terra. É por isso que Deus precisa de você para as coisas acontecerem na terra. O diabo, sabendo disso, ele tenta lançar tristeza, mágoa, intriga, ele tenta lançar frustração, decepção. Porque uma vez que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, o diabo não pode mais entrar em você, não pode mais te possuir. Como ele não pode mais te possuir e ter domínio através da sua vida, então ele tenta te parar, te frustrar. De Jesus eu não largo, mas também não vou fazer mais nada. Você já ouviu essa declaração? Vou nem falar que você já disse essa declaração. O diabo sabe que ele não pode tocar em Deus, então ele quer paralisar aqueles que têm o Espírito Santo de Deus para tocar essa terra, tocar esse mundo. Deus tem todo o poder, mas é você que tem a licença para esse poder agir. Deus tem todo o poder, mas a terra, Ele deu domínio a você. É você que tem a permissão. Deus tem todo o poder, mas é você que tem a autoridade. Por quê? Porque você tem um corpo físico, e na terra para atuar tem que ser através de um corpo. Você já fez essa pergunta a si próprio? Quando Satanás estava conversando com Eva, por que Deus não parou? Por que Deus não interviu? Por que Deus não se antecipou e chegou um pouquinho antes e disse: Eva! Quando Eva estava para comer o fruto, por que Deus não parou Eva e não interferiu? Quando Eva estava para comer o fruto, Deus já sabia o que ia acontecer. Quando Eva deu o fruto para Adão, por que Deus não interferiu e parou ali? Porque Ele sabia que toda a raça humana iria cair. Quando Adão estava para comer o fruto, por que Deus não parou Adão ali e não interferiu para salvar a raça humana ali? A resposta é uma só: porque Deus não tinha um corpo físico. Quando Ele faz a declaração: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e Ele, o domine, o próprio Deus estava saindo da equação, e Ele próprio fez a si mesmo ilegal. Por quê? Porque Ele não tinha um corpo. Ele tem todo o poder, Ele tem todo o domínio, Ele é onipotente, onisciente, onipresente, mas Ele nunca quebra a sua própria palavra. Satanás sabia que Deus não iria quebrar a sua palavra. O diabo sabia que Deus precisava de um corpo para parar Eva. O diabo sabia disso, meu amado. E na verdade o diabo, ele foi e negociou com a serpente, pedindo o corpo da serpente. O diabo, como espírito caído sem um corpo, também precisava de um corpo. Mas ele vai até a serpente, ele barganha, ele negocia
dia eu preciso de um corpo. O diabo faz o negócio com a serpente. É por isso, meu amado, que após a queda, Deus amaldiçoou a serpente. Deus disse: maldita será mais que todas as animarias do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da sua vida. Por quê? Porque a serpente cedeu o seu corpo para o diabo atuar, porque ele não tinha corpo. Meu amado, é por isso que você tem que expulsar todo espírito maligno, todo demônio. Você tem poder sobre eles através do nome de Jesus. Por quê? Porque você é legal nessa terra, você tem um corpo, você tem ishi. Meu amado, o diabo não tem corpo, ele não tem autoridade, ele não tem ishi, mas você é autoridade nessa terra e tem domínio nessa terra, e em nome de Jesus esse domínio foi resgatado, e todo demônio tem que sair, tem que fugir da tua presença, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Todo poder e toda autoridade me foi dada, e eu dou à igreja. A grande verdade é que todo demônio e todo espírito maligno tem medo do ser humano que sabe a autoridade que ele tem no nome de Jesus. Meu irmão, você tem um corpo, você é legal nessa terra. O diabo não, eles não têm corpo. Você tem autoridade no nome de Jesus, eles não têm autoridade. É por isso que quando você ordena em o nome de Jesus, você não precisa ter dúvida, todo demônio tem que sair. É por isso que todo demônio está procurando um corpo agora mesmo, para poder atuar na terra. E infelizmente, muitos ishis estão sendo morada de legiões. Porque quando eles têm um corpo, eles podem funcionar legalmente, falar através deste corpo, ver através deste corpo, atuar através deste corpo. Deus não podia interferir com Adão e Eva, porque Satanás sabia que se Deus interferisse sem um corpo, ele estaria quebrando a sua própria palavra, e se Deus quebrasse a sua palavra uma só vez sequer, nós não poderíamos mais confiar nele. Mas ele jamais quebra a sua palavra. Se o homem for infiel, ele permanece para todo sempre fiel. Mesmo vendo que a raça humana iria cair, mesmo sabendo que Adão e Eva iria dar vazão, dar lugar a Satanás, Deus manteve a sua palavra e ficou assistindo. E eu termino dizendo: por um momento o diabo ficou entusiasmado. Eu peguei ele não pode vir sobre a terra porque ele não tem corpo. Eu destruí o plano dele, eu destruí a imagem e semelhança dele. Ele não pode vir por não ter o corpo. O diabo só se esqueceu de uma coisa: que esse Deus todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, ainda podia falar. Ouça cuidadosamente Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Parafraseando, Deus estava dizendo ao diabo: Satanás, você sabe que eu não posso chegar aí agora, porque eu não tenho um corpo. Mas eu faço uma declaração agora, eu faço uma palavra agora. A mesma espécie
espécie que você usou, uma mulher, para tomar do fruto e comer da árvore proibida, eu vou usar a mesma espécie, uma mulher, e ela vai me ceder o corpo, e eu vou vir à terra legalmente, num corpo. Eu vou vir em carne e sangue, através de uma virgem, e vou esmagar a tua cabeça legalmente. Aleluia, aleluia, aleluia. É por isso que Deus disse ao diabo: a mulher que você usou para tentar destruir o meu plano, ela se tornará o teu pesadelo, e todas as vezes que você ver uma mulher, diabo, você vai ficar endemoniado e deprimido. Todas as vezes que você ver uma mulher, você vai ser lembrado que da semente da mulher nasceu aquele que esmagou a cabeça da serpente. A mesma espécie que você enganou, que você induziu, eu vou usar para vir ao mundo legalmente. O verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós legalmente. Por isso que Deus tem um plano muito especial para as mulheres na reta final da igreja. É interessante que a mulher representa a igreja. É interessante que quando Deus trouxe Sansão para ser o libertador do povo de Israel dos filisteus, Deus falava com a mulher e não com o homem. A mulher é mais sensível à voz do Espírito. É por isso que muitas vezes as mulheres têm tantos problemas, porque o diabo te odeia. Você é uma ameaça no inferno e você é um problema para Satanás. O diabo te odeia, mas Deus te ama. Satanás ficou nervoso e toda geração, Satanás estava buscando, procurando para poder ter legalidade na terra. Quando Deus queria levantar um libertador, Satanás deu ordens para matar as crianças, matar todo menino, matar todo macho que nascesse. Quando Moisés estava para vir à terra, o diabo fez inúmeros sacrifícios de criança, inúmeros abortos. Por quê? Porque ele não queria que o Espírito de Deus tivesse legalidade na terra, porque Deus estava chegando. Quando Jesus está para nascer, o diabo se apossa de Herodes e diz: vamos matar todos os meninos, todas as crianças. Mas a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher, para quebrar todos que estavam debaixo da lei. O Espírito do Senhor vem a Maria e diz: Maria, você está pronta? 720 anos antes, Isaías viu o plano de Deus. E Isaías disse: eu vejo um sinal, mas ninguém vai crer na minha mensagem, ninguém vai acreditar no que eu vejo. Tanto é que ele diz: quem deu crédito à nossa pregação? Mas eu vejo que uma virgem vai vir com um filho,
e o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Agora, quer ir mais profundo ainda? Emanuel em hebraico é a junção de 3 palavras. Emanuel, que significa dentro de, dentro. Man, que significa raça humana. Emanuel, que vem de Elohim, o Deus Todo-Poderoso. Dentro, man, raça humana, El, o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, o Deus Todo-Poderoso dentro de um corpo. E por isso que Deus resgata o poder, por isso que Deus resgata o domínio através do Emanuel. Não deu tempo ainda, não estou nem na metade, mas eu vou continuar à noite. Hoje à noite eu vou estar continuando essa mensagem. Por que precisamos orar se Ele é onipotente? Por que precisamos orar se Ele é o Todo-Poderoso? Por que devemos orar se a nossa oração não influencia a Deus? E por que Paulo ainda diz: orai sem cessar? Eu respondo essas perguntas hoje à noite, mas eu gostaria que você parasse por um momento e meditasse. Deus quer atuar de uma forma gloriosa na terra, mas poucos têm dado vazão ao Espírito de Deus. Poucos têm dado lugar ao Espírito do Senhor. E infelizmente, muitos têm dado lugar à força das trevas. É por isso que muitas vezes você é tentado a pensar se a força do mal é mais poderosa que a força de Deus. Se a força das trevas tem mais poder. Não, meu amado. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos homens. É o homem que tem poder e domínio. Deus não quebra os seus princípios. É o homem que tem domínio sobre o território. É o homem que tem direito legal. Deus tem todo o poder, mas é um corpo humano que precisa dar direito legal. Se você quer ser vaso de Deus, para exercer o domínio e a autoridade do Espírito do Senhor, vai se colocando em pé no seu lugar e vai dizendo: eis-me aqui, Senhor, conta comigo, Senhor, conta comigo, Senhor. O diabo tenta te paralisar com frustrações, com decepções. Satanás tenta te paralisar, porque ele sabe que ele não pode te possuir, porque o teu coração já é do Espírito Santo de Deus. Você já entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Ele sabe que ele não pode te possuir, mas ele tenta te frustrar, ele tenta te parar com doenças, com enfermidades, com decepções, com frustrações. Mas nessa manhã eu te desafio a frustrar os intentos de Satanás, a frustrar os intentos das trevas. Você não vai parar, você não vai desistir, você não vai voltar atrás, você não vai retroceder, porque Deus te garante que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida. As portas do inferno não prevalecerão contra a tua casa. Agora, se você não tem Jesus como Senhor e Salvador ainda, corra depressa para o senhorio de Jesus. Entrega teu coração a Jesus nessa manhã. Entrega o teu coração ao único
que pode te dar poder, domínio e autoridade para expulsar todas as hostes espirituais da maldade. Enquanto a igreja toda está orando, eu quero perguntar se tem alguém no nosso meio que ainda não deu um passo para Jesus, que ainda não confessou Jesus como Senhor e nessa manhã quer entregar a sua vida. Grande parte de nós já fizemos isso. Não tenha vergonha. Você que quer entregar a sua vida a Jesus, erga a sua mão bem alta e balança comigo. Você que nessa manhã quer dar esse passo para Jesus, Deus abençoe. Quem mais nessa manhã quer entregar a sua vida? Deus abençoe, Deus abençoe. Quem mais nessa manhã quer dizer: vem Senhor, faz morada na minha vida, faz morada na minha vida. Eu quero ter esse poder, eu quero ter esse domínio, eu quero ter essa autoridade, no nome de Jesus. Mais alguém? Ergue bem alto sua mão, para que eu possa orar pela tua vida. Deus abençoe, Deus abençoe. Quem mais? Quem mais? Essas 5 vidas, sai do teu lugar e vem aqui para o altar. Sai do teu lugar e vem para o altar. Receber o revestimento do Senhor, receber a autoridade do Senhor. Ele vos dá poder, Ele vos dá domínio, Ele vos dá autoridade. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém? Mais alguém? Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Todos nós já fizemos isso um dia. Todos nós já declaramos o senhorio de Jesus. Sai do teu lugar e vem correndo. Você não é morada de Satanás. Você é morada de Deus, morada do Altíssimo. Você não é templo de confusão. Você é templo do Espírito Santo de Deus, casa de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem mais alguém? Sai correndo. Você que quer se reconciliar, você que estava afastado dos caminhos do Senhor, e nessa manhã você quer se reconciliar com Deus. Nessa manhã você quer dizer: eu sou templo do Espírito Santo, eu sou templo do Espírito Santo. Você que quer se reconciliar, pode sair, pode vir a este lugar. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Soberano e eterno Deus Pai, olha para essas vidas que estão dando esse passo para Ti nesta manhã. Pai, escreve esse nome no livro da vida. Pai, nós Te agradecemos porque através da Tua palavra nós entendemos que somos templo do Espírito Santo. Nós entendemos que somos morada de Deus. Nós Te agradecemos, Senhor, porque através desta palavra nós entendemos que Tu queres agir sobre a terra, mas precisa de um corpo físico, precisa de um corpo humano que se santifica, que renuncia aos desejos da carne, que renuncia aos prazeres da alma. Deus de poder e de graça, nós nos levantamos e nos colocamos de pé e dizemos: eis-nos aqui, ó Pai, eis-nos aqui, Senhor. Cumpra em nós o Teu querer, faz de nós a Tua vontade, faz de nós o Teu querer, Senhor. Usa-nos, cumpra em nós, ó Pai, o Teu plano. Restaura a autoridade, domínio, restaura o direito legal sobre o ser humano, através do sangue de Cristo Jesus, que nos dá poder, domínio, autoridade. Nós resgatamos agora esse poder, resgatamos agora esse domínio, resgatamos agora essa autoridade. Repita comigo: Senhor, nesta manhã eu ordeno a todo demônio que seja amarrado, destronado, e em nome de Jesus, como voz de comando, eu ordeno agora: sai da minha casa, sai da minha família, sai das minhas finanças, em nome de Jesus, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. A minha casa será chamada casa de oração. Eu escolho nessa manhã servir ao Senhor
e ser habitação do Espírito Santo de Deus. Conduz-me, Senhor, dirige-me, Senhor, a ouvir a tua voz e a ser vaso de bênção para implantar o teu reino sobre a terra, no nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia.